Deixa eu voltar lá no choque anafilático, e não, choque séptico que a gente ia, né? Mas eu não vou nem mexer mais não, viu, gente? Porque senão vai dar problema aqui. Então, o que que é o choque séptico que eu falei para vocês que eu ia voltar? Mas depois eu fico devendo vocês essa foto que eu queria muito mostrar. Mas eu vou explicar o que que é. O choque séptico é quando eu tenho uma porta de entrada. O que que é porta de entrada? Então, eu, Isabela, internei no hospital. Vocês já ouviram falar, ouviu? Paciente que tem aquelas escaras, aquelas úlceras, aquelas lesão por pressão? Vocês conhecem como que é aí fora? Lesão por pressão, É úlcera, quando a É escara? úlcera de pessoa tem pressão mesmo? vomitada? Isso! Vocês conhecem essas feridas? Já ouviram falar e Sim. já viram? É isso que eu ia Escaras. colocar. Isso, exatamente. Então, o que que é aquilo, né? Aquilo é um dos problemas, tá, gente? Não é só aquilo que é choque séptico, não. Então, ali Repete o nome, por favor, Isa. é, é- é- lesão por pressão. Eu tô com medo de mexer aqui na minha foto, nem vou mexer. Por quê, gente? Ali é uma porta de entrada. O que que a gente chama de porta de entrada? É uma ferida aberta, né? É um machucado, né? É uma lesão que não se fecha, né? Por causa da patologia do paciente, o paciente às vezes é diabético ou tem uma doença que aquela ferida, ela não fecha nunca, só fica aberta. Por que que eu estou falando? Aquela ferida é uma porta de entrada. O que que é porta de entrada? Para bactéria, para vírus, para sujidade. Tá. E o que que tem a ver com choque séptico ali? É onde o paciente vai se contaminar através daquela porta de entrada, aquela ferida. A bactéria vai cair na corrente sanguínea através da ferida. Se eu tenho uma ferida, tem sangue ali, gente? Se eu tenho uma lesão, tem sangue? Tem, né? Então, se bactéria a gente enxerga, igual a gente está vendo aí o corona, o Covid, né, que é vírus, ninguém enxerga. Se tem uma contaminação ali, a chance de cair na corrente sanguínea, se cai corrente sanguínea, significa que está onde? No seu corpo todo, né? Então, você vai ter uma complicação que é uma infecção sistêmica. O que que é infecção sistêmica? É uma infecção que está no seu... Por que que o SUS, né, chama Sistema Único de Saúde? Porque ele é um sistema único no Brasil inteiro. Então, o nosso sistema circulatório, como é que fala? Nosso sistema circulatório, tudo que cai na corrente sanguínea, passa pelo seu corpo inteiro. Toda vez que eu injeto uma medicação na sua veia, o que for, ele não vai ficar parado ali só naquele pedaço do braço. Ele passa pelo vaso do corpo inteiro, seja em pouca quantidade ou em muita quantidade. Então, o choque séptico é um paciente que pode vir, né, adquirir uma contaminação, uma infecção. Geralmente, essas infecções são após um procedimento cirúrgico. Por exemplo, fiz uma plástica lá na clínica X e minha cirurgia contaminou toda, né? Estou drenando aqui tanto de secreção, os pontos que o doutor fez ali na minha barriga não fecha nunca, o trem só fica aberto e não fecha, mas porque contaminou. Toda vez que acontece isso pós-cirúrgico, é porque contaminou. Pode ter contaminado lá na hora da cirurgia? Pode, né? Algo que não foi bem limpo, algo que aconteceu, alguém conversou em cima da cirurgia, alguma coisa aconteceu que infectou. Para quem não entende, né, professora, qualquer infecção que acontece dentro do hospital vira uma infecção de tamanho, né? Falou tudo. É isso aí mesmo. Então, o choque séptico, vou dar um exemplo para vocês do meu pai. Meu pai teve câncer de pulmão, uma outra história antes do câncer de pulmão, mas não vou contar aqui para vocês, não. Estava fazendo químio e rádio, ficou muito ruim, passando mal, internou. Quando foi com 7 dias de internação, meu pai contraiu uma bactéria dentro do hospital. E não tem nada a ver com Covid, gente. Tem 7 anos que meu pai morreu. O médico entrou com antibiótico, o corpo do meu pai não reagia, porque já estava mais fraco, né, por causa da quimioterapia, contra a bactéria, que ele adquiriu no hospital. E meu pai faleceu por causa da infecção sistêmica, que a bactéria estava na corrente sanguínea toda.
o antibiótico não fazia efeito, já estava impregnado dos rins com a bactéria. A primeira frase do atestado de óbito do meu pai é choque séptico. Não é por câncer, nem por oncologia, nem complicação do câncer, nem nada. Falência do pulmão, nem nada. É choque séptico. Então, pode ser dessa forma? Pode ser essa porta de entrada, igual eu falei, né? Essa lesão por pressão. Por que eu expliquei essa lesão por pressão? Porque o paciente, às vezes, ele entra no hospital com um problema, vamos supor, de coração. Aí ele faz uma cirurgia super complicada no coração e está recuperando o coração, mas ele é idoso. Ele vai ficar acamado, deitado, ele tem a pele mais fina, durante 30 dias, um mês e meio, do mesma posição, no mesmo lugar. Ele pode abrir a pele ali e desenvolver uma ferida? Pode. Ele pode contaminar uma porta de entrada para a bactéria e está dentro do hospital internado? Pode. O que vai acontecer? Sr. José, ao invés de morrer, às vezes, tiver que morrer por causa da causa primária, que é a coronariana, ele vai recuperar pela causa coronariana, vai ficar com o coração melhor do que o meu e vai morrer pela sepse. A porta de entrada que ele adquiriu no hospital por causa do período de internação, que contaminou dentro do hospital, que caiu na corrente sanguínea, o antibiótico não fez efeito e acabou tomando o sistema dele todo, ele veio a óbito. Ele vem a óbito, gente, por causa de complicações, né? Como a bactéria está no rim, o rim começa a não funcionar direito, começa a não filtrar, o paciente começa a reter líquido, aí o coração já não faz isso, aí o pulmão já não faz aquilo, tudo por causa da bactéria. O vírus, por exemplo, do Covid, ele não chega ali, não mexe um monte de trem? Aonde ele chega, muda. Você não respira, você não acontece isso, você não sente sabor, paladar, você também, tudo são complicações do vírus. Ele toma conta e começa a mudar a sua vida toda lá por dentro. Então, o choque séptico é uma complicação que o paciente pode ter derivado de uma complicação, tá? Que vai acontecer com o paciente, né? Uma infecção sistêmica. Então, sempre uma infecção sistêmica. O que é infecção sistêmica? Uma infecção que o paciente vai ter que já está com o corpo todo tomado. Tem recurso, gente? Todo paciente que tem infecção sistêmica que morre? Não. Né? O paciente pode responder, né, com o antibiótico que o paciente vai entrar. Toda infecção, vocês vão aprender nessa mesma matéria de patologias, que são doenças, são patologias, toda infecção eu vou entrar com antibiótico. Tem paciente que vai responder positivo, tem paciente que não vai dar conta de responder. Isabela, Fala comigo. a minha cunhada, ela morreu, ela teve um parto. Aí o médico esqueceu uma gazinha dentro dela. Aí o médico colocou no laudo lá, no óbito dela, esse negócio mesmo, a infecção um negócio assim. Sistêmica. Uhum. Isso mesmo. Aí ele explicou pra gente, mas É isso mesmo. Se ele esquece uma gazinha lá dentro, hoje não vai dar tempo de eu contar o meu caso para vocês, que é a tesoura. O meu médico já escreveu, foi uma tesoura. Em você? Não, em mim, não, né, amigo? Senão eu tinha morrido, igual a paciente, morreu. Mas depois eu conto, porque hoje não vai dar tempo. Então, a gazinha, ela vai causar, já que um processo inflamatório lá dentro, porque ela é tecido, mesmo que antes ela era estéril, podia ir em contato com o paciente, mas na hora que está lá dentro, ela começa a se biodegradar, ela vai desmanchar, vai se compor, decompor, vai grudar em algum órgão, alguma coisa, que vai começar a sangrar, que vai apodrecer. Ela vai apodrecer por causa que o material da gás, ele não foi feito para ficar naquele meio, né? Então, ele vai apodrecer e automaticamente vai causar um processo inflamatório ali dentro mesmo, né? Como ele apodreceu, gera uma infecção sistêmica ali dentro. Então, mesmo que ele descubra que foi a gás e tenta tirar, a complicação é muito maior que o médico não consegue tratar. É muito difícil. Então, quando acontece de esquecer gás, né, compressa, tesoura, alguma coisa, é muito difícil o paciente sair dessa, muito difícil. Jaqueline, mas ele reconheceu que esqueceu um tecido dentro do órgão? Ele reconheceu. Ué, mas aí era erro médico, aí não podia laudar como
Ô, Não, ele não foi Márcia, laudado por ele mesmo, não, mas ô, Jade, ele reconheceu. tem conta Oi. disso? Vou contar depois para ele isso aí foi privado, só porque a gente tem prova, já são quase 9 horas. Aí, por favor, só porque é uma curiosidade pessoal aí já, aí ele tira, vocês discutem aí depois, vocês me perdoam, mas é porque eu estou pensando só em vocês mesmo, tá? Porque por mim eu ficava aqui até 10h30 com vocês, mas hoje eu preciso Vai lá, ponderar pode seguir, professor. Tranquilo. as coisas aí, tá? Então, o último é o choque neurogênico. Então, o que é choque neurogênico? Então, o choque neurogênico, tá aí até de vocês, ó, é quando eu tenho uma redução do tônus vasomotor, né? Então, eu tenho uma lesão no sistema nervoso, por exemplo. Então, se eu tenho uma lesão tipo cervical, igual aquela menina, né? Aquela atleta que estava... O esporte dela nem é esqui, e ela estava lá esquiando e agarrou o pescoço num galho de árvore. Como é que chama? Larissa, não sei o quê? Laís. Laís, obrigada. Laís, né? Que ela ficou agarrada lá, a menina ficou tetraplégica. Hoje tem um monte, né? O Neymar doou uma fortuna, né? Para os tratamentos dela e tal. Mas ali, né? Não vai voltar a competir, né? Não sabemos disso. Então, é quando eu tenho uma interrupção da função por algum problema, né? E ela, pelo fato de ela ter agarrado ali naquele galho, ela teve uma queda, né? Ela caiu numa queda tão brusca que ela teve uma interrupção. Vocês vão estudar a anatomia aí, a coluna vertebral inteira, e por dentro da coluna vertebral nós temos a medula, que é dessa espessura, assim, ó. Tirar aqui a carga da caneta, exatamente dessa espessura, que passa um líquor aqui por dentro, e a coluna vertebral, cada vértebra está aqui, ó. Isso aqui, que é esse osso, é o que protege a medula. Tá? Então, a medula passa aqui dentro. E é a mãe dos nossos movimentos. Então, a medula passa, inclusive, aqui na região cervical também, né? Ao longo da coluna toda. Quando eu tenho um acidente, eu tenho a interrupção, né? Um impacto, alguma coisa assim, eu tenho esse bloqueio neurogênico. Então, eu vou ter o comprometimento, o bloqueio dos meus movimentos, das minhas funções, da função nervosa, do tônus vasomotor, muscular, de tudo, né? Porque o centro dessas informações é a medula que encontra aqui e manda toda essa informação. Levanta o braço, fala, processa, faz isso. E quando a gente tem certas regiões, né, da medula impactada, acometida, nós temos essas complicações aí relacionadas ao movimento como um todo, né? Ou da fala, ou do braço, ou da perna, ou de qualquer outro lugar, ou de processar a informação. Depende do nível da lesão. Tem lesão igual da Laís, que vai acabar com a menina toda, né? Ela não mexe nem isso aqui, ela não pega nem uma colher para comer, né? Então, e tem lesões que são menos drásticas, né? Você vai ficar sem movimentar do quadril para baixo, mas daqui para cima movimenta tudo normalmente, tem um raciocínio como um todo normalmente. Então, depende do nível da lesão. Quando tem essa redução vasomotor, geralmente por causas acidentais, a gente chama de choque neurogênico, mas é porque não passa mais essa informação. Por que é importante eu tirar a vítima de dentro do carro, igual no dia que eu estava ensinando vocês primeiros socorros? Eu falei esse exemplo. Gente, por que aquele acidente lá que teve um cara, não sei se foi advogado, aqui em Belo Horizonte, que teve o carro imprensado no meio de 2 carretas, esse cara a tarde inteirinha tirando aquele homem de lá de dentro, o homem ainda saiu andando. Porque teve todo um cuidado, né? De cada detalhe que é cortado do carro para aquele homem sair. Se pega ele ali do carro e puxa, às vezes algo que estava pronto para fisgar a medula, que um mau jeito da vértebra ia fisgar, o cara ia sair de lá de dentro sem andar. Então, se eu não tenho destreza técnica, conhecimento, eu não devo pôr a mão na vítima, porque eu vou piorar a lesão que ela poderia não ter, ou ter uma lesão média, ela vai ter uma lesão pior pelo fato de você não saber conduzir a vítima ali da forma ideal, né? Então, eu nunca pego a vítima e puxo ela assim, né? De qualquer forma. Todo mundo mexe em equipe, né? Por isso que o trabalho em equipe é muito importante. 1, 2, 3, vira. 1, 2, 3, sobe. 1, 2, 3.
porque qualquer coisa que mexe diferente, o paciente já tem uma lesão diferenciada aí, tá? Gente, eu não vou dar mais, não vou dar principais causas, para vocês não ficarem apavorados com a prova, quero que vocês façam a prova super tranquilos, tá? Pensem, não façam correndo, eu vou ficar aqui acompanhando a plataforma. Então, a nossa prova de 20 vai até choque neurogênico. Alguém tem alguma dúvida relacionada ao hipovolêmico, cardiogênico, séptico, anafiláptico, neurogênico? Isabela, eu tenho uma do cardiogênico. Pode perguntar. O cardiogênico é tipo uma cardíaca que pode dar no... Só para eu dar uma parada cardíaca no paciente, no indivíduo? Isso, o paciente pode evoluir para uma parada cardíaca? Pode. Pode evoluir, porque os sentidos dele, os sinais vitais... por que chama sinais vitais, gente? Porque são vitais para a vida. Por isso que eu olho a respiração, eu olho a saturação, eu olho a pressão, eu olho tudo que está acontecendo, batimento cardíaco. Então, o paciente ele pode evoluir, né, para uma parada cardíaca com choque cardiogênico? Pode. Ele pode evoluir para uma parada cardíaca com choque anafilático, lá com contraste? Pode. Ele não está respirando porque a glote tampou. E aí? O sangue não vai passar. O que vai acontecer? Parada cardiorrespiratória. Se você não socorrer, ele morre. Então, a PCR, por que a PCR ela vem sempre na primeira página da apostila de vocês? Porque a PCR é uma complicação que qualquer paciente nosso aqui ele pode ter. Não é todo mundo que vai ter PCR, né, gente? Depende do estado, né, da complicação do paciente. Então, não é todo paciente que a gente vai atender que vai evoluir por uma parada cardiorrespiratória. Às vezes, você, como socorrista, vai conseguir intervir o paciente ali, melhorar os sinais vitais dele e não vai precisar dele evoluir para uma parada cardiorrespiratória, porque você conseguiu estabilizar o paciente.